inexata e difere das ciências que têm normas e regras definidas. A psicanálise, segundo Freud, é um movimento, e tratando-se de um movimento, não se inscreve segundo modelos e equações que sempre, impreterivelmente, são as mesmas e com o mesmo resultado. A psicanálise tem suas características inexatas por ser um movimento e está em constante mudança, se renovando, mudando conforme os demais movimentos culturais. Tem uma tessitura mais semelhante às artes, pautado na arte da interpretação. Tentar padronizar a psicanálise seria o antimovimento, a antítese e seu fim. A psicanálise gesta novas ideias e se auto-engendra num movimento contínuo e criativo. Sua regulação está pautada nas transformações possíveis desse ser analista, em constante construção. Vera destaca que, ao mesmo tempo, analista, paciente, supervisor, estudante e tal. Cada paciente tem sua autoria, na qual o analista ajuda que o mesmo defina melhor sua assinatura, seu registro, sua digital identitária. A psicanálise, tal qual nomeia Deleuze e Guattari, baseia-se em diversas ciências, por isso tem sua característica de rizoma, isso é, em várias linhas, veios que têm cursos diferentes que nutrem e alimentam, que a nutrem e alimentam. Não é tronco que tornaria a psicanálise dura, rígida, tal qual uma igreja em suas teorias doutrinárias. Por essas razões, os psicanalistas têm essa união contra tal regulamentação, que põe em risco esse caráter de movimento contínuo, de rizoma em suas veias, suas linhas, sua característica de obra sempre inacabada e sempre em construção. Vera descreve que essa insistência de regulamentar a psicanálise há mais de 2 décadas tem como objetivo perverso uma padronização da subjetividade. Temos, então, uma luta biopolítica em jogo. Cita que, desde Freud, a psicanálise tem esse veio social com a preocupação com a população e a criação das clínicas livres, sem custo para os pacientes. Freud defendia a construção das clínicas livres desde há muito, permitindo acesso universal ao tratamento psicanalítico, defendendo sua inclusão ao sistema público de saúde. Para encerrar minha análise, citarei Vera. A regulamentação totaliza, exclui a diversidade e torna homogêneo o pensamento em nome da identidade, permanência e certeza, enquanto os ecossistemas permitem a multiplicidade e a permeabilidade. Vera, muito obrigada por esse artigo. Muito importante para a gente compreender o que é essa tal regulamentação, né? Opa, eu agradeci, meu microfone estava desligado. Obrigada, Margarete. Por nada. Bom, gente, agora a gente tem o texto da Fernanda Esteves e da Mariana Toledo. A Fernanda não pôde vir, que ela está doente. Então, a Mariana chega. Senta aqui do meu lado. Bom, eu vou apresentar aqui a Mariana. A Mariana, ela é psicanalista, bacharel em letras pela Universidade de São Paulo. Coordenadora da 1 a 1 Espaço de Psicanálise, mestrando em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, no Laboratório de Pesquisa e Intervenção em Psicanálise, PSIA. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Firenze e membro acadêmico do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens. A Fernanda não pôde estar aqui, mas eu vou fazer a apresentação porque ela também participou, né, do artigo. Fernanda teve um problema familiar e não pôde estar conosco, mas está aqui através da Mariana, né? Fernanda Esteves Fazil, psicóloga e psicanalista doutoranda em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, no Laboratório de Pesquisa e Intervenções em Psicanálise, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Firenze e do Departamento de Psicanálise em Crianças do Instituto Sede Sapiense, especialista em
semiótica psicanalítica e mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, idealizadora, roteirista e apresentadora do podcast Era da Pressa, Psicanálise entre Esperas e Extremos. Por favor. Obrigada. Bom, primeiro é um prazer estar aqui em casa, né? No departamento. Sou da comissão de eventos também, então estou meio em dupla jornada aqui. E assim, vou tentar representar a Fê, né? Que infelizmente não pôde estar aqui, mas foi um prazer, assim, e foi minha primeira experiência em escrever um artigo a 4 mãos. Então isso foi muito interessante, né? Trabalhar uma ideia que foi um convite da Fê, né? E ela já tinha uma pesquisa para o podcast dela, Era da Pressa, inclusive eu recomendo, muito interessante, com relação à metamorfose, ao texto do Kafka, a metamorfose, articulando com psicanálise, com filosofia, passando um pouquinho pelo teatro, e nós duas temos esse histórico assim no teatro também, então a gente vai se encontrando por esses caminhos. E dentro da USP, né, nós duas, eu como mestranda, ela como doutoranda, que a gente acabou fazendo uma disciplina de Winnicott, e o artigo surge a partir de um trabalho que a gente tem que fazer para essa disciplina, sobre a depressividade, né? Então, a gente decide pegar a metamorfose do Kafka e fazer uma articulação com a teoria winnicottiana da depressividade, mas mais de à luz da metodologia do João Fraser Pereira, né, que é de uma psicanálise implicada, não uma psicanálise aplicada. Então, a gente quis fugir um pouquinho da coisa uma leitura psicanalítica de A Metamorfose, né, assim, de pegar como objeto, como se fosse um diagnóstico clínico do personagem, mas pensar como é que aquela construção narrativa, aquela construção de personagem podiam nos falar sobre todo esse processo que o Winnicott vai descrever na teoria dele, de constituição psíquica, e onde é que a depressividade entra aí, né? Onde é que entram os caminhos da depressividade, da depressão, né? Da agressividade, enfim. Eu estou falando de depressividade pensando em agressividade também, né? E acho que meu ato falho remete justamente ao que a gente identifica como sendo o processo que o Gregor Samsa, que é o personagem principal da metamorfose, que é o homem que se transforma numa barata gigante, né, e acorda e quer viver a vida como sempre foi, né, levanta e fala, bom, preciso pegar o trem, preciso trabalhar, como é que eu vou fazer com esse corpo aqui? Mas como uma representação justamente de algumas tentativas que ele vai fazendo para sobreviver a um ambiente profundamente hostil, né? Então a gente pensa que essa relação do Gregor com o ambiente familiar, que é de uma mãe muito fragilizada, muito incapaz de oferecer amparo, de um pai muito agressivo, de uma irmã que tem uma relação muito ambivalente, muito dual com o próprio Gregor, e ele sendo o provedor, o responsável, né, o que tem que cuidar da família, né, chega em um determinado momento, aquela estrutura ruim, e a gente pensa essa transformação, essa metamorfose como uma forma dele tentar sobreviver, né? E aí é muito interessante, né? Assim, como a gente foi pensando juntas, eu acho que a Fê puxou bastante os aspectos da construção teórica winnicottiana para a gente imaginar uma constituição possível do Gregor Samsa enquanto personagem, mas conversando também com como é que ele é apresentado na narrativa pelo Kafka, né? Então a gente nota, por exemplo, uma narrativa em terceira pessoa que fala do mundo interno, fala do mundo interno do Gregor, né? Quer dizer, ilustrando uma dessubjetivação, né? Então ele existe, mas quase como se falado a partir do outro, quase como se em função das demandas do ambiente com relação a ele mesmo. E aí a gente vai caminhando para pensar o quanto que a metamorfose ilustra uma espécie de um falso self, né? Como uma tentativa de proteger o psiquismo dos ataques do ambiente, falha, porque o ambiente passa a atacá-lo ainda mais quando ele se transforma numa barata, e então ele vai realmente entrando numa depressividade como uma última tentativa de se salvar, né? Ele recua
não é um ambiente onde ele encontra possibilidades de manifestar ou expressar a própria hostilidade, a própria agressividade, então ele vai, deixa inclusive de se alimentar, para dar conta, tentar se proteger desse ambiente, também numa dinâmica de proteger o ambiente para que ele possa sobreviver, e, eventualmente, ele morre, né? Ele morre, não come, ele é atacado, ele se recua num canto e morre. E aí a gente, enfim, fez uma articulação também com, bom, você viu que nós duas passamos aí pelo campo do Ferenczi, né? Que a gente, é um autor que quando a gente começa a estudar, percebe que influenciou muito a teoria winnicottiana, né? Lançou as bases para alguns conceitos importantes da teoria do Winnicott. Mas a gente pega um aspecto específico que a gente acha que conversa e dialoga com essa expressão simbólica, né, do que se passa no universo psíquico do Gregor, que é a identificação com o agressor. Né? Então, a identificação com o agressor é um mecanismo de defesa que Ferenczi postula, que fala que o sujeito, normalmente, a criança, né, a criança numa situação de trauma, dentro de uma relação com algum adulto que invade aquele campo psíquico e, enfim, aquilo que a criança dá conta de elaborar psiquicamente, o adulto invade aquilo, ultrapassa a capacidade de elaborar da criança, e a criança, para se proteger, se identifica com esse agressor. Né? E isso gera não é que gera uma reprodução necessariamente do comportamento do agressor, apesar de que isso pode ser um viés, mas gera uma necessidade de se adiantar às necessidades do agressor para anular a agressão e assim, portanto, se salvar. Né? Então, a gente pensa também a casca da barata, né, como uma forma também, né, assim, a barata é algo horripilante, que causa nojo, né, e o ambiente reage dessa forma, então, como uma maneira dele assimilar essa identificação e, ao mesmo tempo, proteger o agressor, né, manter o agressor inteiro e vivo para que ele possa também sobreviver, né? E acho que a gente achou importante também fazer esse diálogo justamente para acho que trazer essas bases, né? Pensar como que conversa, acho que hoje, como a gente vive esse renascimento, teve agora o congresso, né, do Ferenczi, a gente retoma muito das bases da teoria e como ela foi se desenrolando ao longo dos anos, a gente achou que fosse um diálogo legal para lançar essas possibilidades de interlocução, né, para a gente ampliar um pouco também, apesar de não ser o enfoque do artigo, mas ampliar essas possibilidades de conversa entre algumas teorias e retomar um pouco da história, né? Eu acho que, em termos de história da psicanálise, a gente foi, às vezes, perdendo alguns elementos, às vezes até por conta de questões políticas, né? Como a gente viu no artigo anterior, que vão ficando ali, foi o caso do Ferenczi, né? Sofreu uma morte pelo silêncio, a coisa vai ficando não dita, e a gente vai perdendo um pouco do rastro da construção de aspectos metapsicológicos que a gente estuda até hoje, né? E aí, por fim, a gente tenta amarrar pensando, bom, se a gente tem esse personagem de uma obra-prima da literatura mundial, né, que nos ajuda a pensar, ou ilustrar e simbolizar o que é esse mecanismo psíquico de lidar com uma agressividade que não pode ser colocada para fora, né, direcionada para o mundo exterior, e é direcionada para si próprio, né, como é que a gente pode pensar isso na clínica? Né? Quem seriam os Gregors que aparecem hoje em dia na nossa clínica? Né? Que acho que a gente vive muito uma época em que acho que a gente se depara muito com casos clínicos onde a agressividade fica num lugar, né, muito despotencializado em termos de possibilidades de expressão, né, de saudabilidade, e vai para um lado mais internalizado, depressivo, né, mas depressivo no sentido não da saúde winnicottiana, mas mais melancólico e autodestrutivo, né, ou falsos selfies que cumprem bem o papel, né, imposto pelas demandas neoliberais, né, então, assim, acho que a ideia é poder se apoiar na arte, né, no que a literatura nos oferece,
para conversar e ampliar a nossa percepção clínica também, né? Eu acho que para isso que serve a arte, né? A gente se pensa, a gente pensa o mundo, e como psicanalistas, acho que a gente pode pensar a clínica. Obrigada, Mariana. Agora a comentadora está online aqui, nossa querida Thalita Sonsi, psicóloga e psicanalista, professora e supervisora do curso de formação em psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise do mesmo instituto, mestre em ciências na UNC, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia, CRP, e coorganizadora e autora do livro Pensar Hoje, Ataques ao Pensamento na Atualidade a partir das contribuições de Klein e Bion, 2022. Boa noite, Thalita. Boa noite, Mariana. Boa noite, Margarete. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, fazer parte do encontro entre autores. Mariana, muito bom encontrá-la neste outro lugar e saber e ter contato com a tua produção, inclusive. O texto da Mariana e da Fernanda é um texto muito rico, muito bem articulado e que surge num momento interessante da história, o centenário da morte de Kafka, algo que está sendo muito comentado nos últimos dias, como estamos acompanhando, e como a sua obra, uma das suas obras mais famosas, e mostrando a atualidade do pensamento e da possibilidade de articulação. Trata-se de um ensaio de psicanálise implicada, nos dizem as autoras. A Mariana termina sua apresentação agora dizendo que é um texto que se propõe pensar a clínica. Dentre tantas possibilidades que o texto apresentaria para o meu comentário, e me avisem quando o meu tempo estiver acabando, por favor, eu sigo uma direção de iluminar aspectos do texto que me parecem permitir este pensar a clínica. E para isso eu vou começar destacando trechos do texto de Fernanda e Mariana. Inicialmente, elas citam Kafka. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso, a barata. Essa é a abertura do livro, é também a abertura do texto. A imagem de Gregor barata apavora os pais, causa repulsa, a mãe não suporta, o pai trata com violência. No referencial winnicottiano, sabemos que esta violência é muito diferente da necessária oposição à agressividade da criança. Gregor não encontra um lugar em que possa experimentar suas pulsões e as novas imposições do corpo. Outro ponto, e aqui é um aspecto que eu realmente gostaria de iluminar no texto, o ambiente ignora a potência da metamorfose. Em outro momento, isso é uma citação de Kafka, tinha de fato vontade de mandar que seu quarto fosse aquele quarto morno, confortavelmente instalado com móveis herdados, fosse transformado em uma toca, na qual ele poderia se arrastar com liberdade em todas as direções, sem ser perturbado, mas pagando o preço de esquecer de modo simultâneo, rápido e completo o seu passado humano? O último recorte. Um dos caminhos interpretativos possíveis seria refletir que se tornar barata é uma tentativa de integrar partes desconjuntadas de seu self, partes que compõem seu verdadeiro self, gesto espontâneo e impulsos pessoais genuínos. Desse modo, percebemos um sinal de saúde na desvitalização de Gregor, ao se transformar em barata, como uma maneira de encontrar as raízes de sua agressividade, integrá-la e, assim, alcançar uma existência mais verdadeira. Meu comentário, que será breve, segue a direção do entrelaçamento de Gregor Samsa de Kafka
com os Gregors que encontramos nos nossos consultórios, como dizem as autoras. A potência da metamorfose, o sinal da saúde na desvitalização de Gregor, ao se transformar em barata, poderia ser assim reconhecida se compreendêssemos os aspectos baratas no sentido das partes animalescas do self, o primitivo, o odioso, o repulsivo, o aterrorizante, mas também e ao mesmo tempo uma chance de um humano em status nascente, o verdadeiro self em busca de expressão e existência. Um verdadeiro self que nesse momento ainda estaria num mundo sem palavras. Memories and Feelings, trazendo aqui uma expressão kleiniana, o campo do pré-verbal, das proto-simbolizações, o irrepresentável, conforme as autoras nos falam. O Winnicott, no texto sobre a regressão no contexto analítico, vai falar de grupos de pacientes. E ele vai dizer que existe um terceiro grupo que se diferencia de outros dois. O primeiro, um grupo de pessoas inteiras. O segundo, um grupo de pessoas que já têm alguma integração. No terceiro grupo, onde estaria Gregor, a estrutura pessoal ainda não está solidamente integrada. Predominam aspectos pertencentes aos estágios iniciais do desenvolvimento emocional, anteriores ao estabelecimento da personalidade como entidade. Eu sou, mais uma vez em linguagem winnicottiana. Nesses casos, o tratamento precisaria criar condições para a regressão. Esse é um texto de Winnicott, de 1954. Nesta direção, penso na toca analítica como lugar onde os Gregors podem se movimentar em qualquer direção, sem perturbações, não para renunciar ao humano, mas talvez para ter a chance de experimentar um encontro com outro humano, a chance de se sentir vivo e real para a própria existência. Quem sabe uma chance da saída da toca do isolamento das depressões graves, em direção à vida e ao mundo. A toca incubadora, neste sentido, no lugar de morte e silenciamento, traz a oportunidade do recomeço, traz a oportunidade do renascimento, uma palavra que a Mariana acabou de utilizar. No entanto, quando isto não acontece, quando não se constitui o sentimento de se sentir real e de que a vida vale a pena, a predominância das defesas de falso self corrobora com a falta de sentido, reagindo às imposições do ambiente, esvaziando qualquer vislumbre de vitalidade. Penso, lendo o texto das autoras, que não apenas a casca seria seu exoesqueleto, mas o self caixeiro viajante também, um exoesqueleto que o encaixotaria em uma experiência daquela em que a vida é sentida como algo que não vale a pena ser vivido, ou, nas palavras das autoras, a morte em vida. Fernanda e Mariana nos convidam a ver a metamorfose como sinal de esperança. Um sinal que, com Arnaldo Antunes, eu diria, traz o anúncio, não vou me adaptar. Aqui teríamos a oportunidade do gesto entrelaçado à agressividade enquanto força, uma chance de saída e de uma nova construção. Vou com Winnicott mais uma vez. É preciso incluir na teoria do desenvolvimento de um ser humano a ideia de que é normal e saudável que o indivíduo seja capaz de defender o eu contra as falhas ambientais específicas através do congelamento da situação da falha. Ao mesmo tempo, a concepção inconsciente, que pode transformar-se numa esperança consciente de que em algum momento futuro haverá oportunidade para uma nova experiência, na qual a situação da falha poderá ser descongelada e revivida, com o indivíduo num estado de regressão dentro de um ambiente capaz de promover adaptação adequada. Para isso,
no lugar de pais que não suportam a imagem de Gregor Barata, hostilizam, aterrorizam, desprezam. Um Gregor que também entra em contato com os aspectos mais destrutivos de si mesmo. No lugar disto, a relação analítica surge como uma oportunidade, desde que o analista, isso é o Winnicott mais uma vez, haja no analista a crença na natureza humana e nos processos de desenvolvimento. A relação analítica com isso, ao permitir a regressão, pode tornar-se palco para a emergência do novo e do inédito. A transferência traz a possibilidade do inédito nesse sentido. Uma chance para o que ainda não pôde ser vivido. Uma chance para, no lugar de morrer de inanição, encontrar o alimento psíquico. O alimento que permite formular em palavras o terror muitas vezes inominável. E desta maneira é que eu entendo o texto da Mariana e da Fernanda quando nos dizem que há potência na metamorfose. Depois você me conta, Mariana, o que você pensa. É isso. Obrigada, Thalita. Obrigada, Thalita. Isso, né? Bom, gente, agora a gente vai dar sequência. Quer que eu fale? Vamos chamar a Sônia agora, né? Sônia. Ah, tá aqui. Trocar a plaquinha do... Por favor, pode sentar aqui. Pode. Eu preciso da plaquinha. Sim. Bom, boa noite, Sônia. Boa noite. Então, vou colocar a plaquinha aqui. A Sônia Maria Parente, pós-doutorada em Psicologia Clínica pela USP, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, formação em Psicanálise pelo Instituto Sede Sapiense, professora no curso de pós-graduação Unixul, abordagem winnicottiana, ex-professora de cursos de graduação, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, autora de livros e artigos, participou do Laboratório de Estudos da Transicionalidade da PUC São Paulo e do Laboratório Prosodom, da USP São Paulo. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E gostaria de agradecer, né, a oportunidade também de ter tido aí o meu texto publicado na revista. Fiquei muito feliz. Então, como temos 10 minutos, não é? Isso mesmo. Vamos direto. Eu queria primeiro comentar com vocês que o meu percurso é fruto de duas vertentes de formação e atuação profissionais, né? Eu, por um lado, trabalhei muito tempo na clínica de problemas de aprendizagem e entrei em contato com vários referenciais, principalmente vindos da Argentina, e também da psicanálise. Eu fiz o curso, né, aqui, no 80, quando ainda haviam muitas questões complicadas, né, se usar mais de um referencial teórico na experiência clínica. Eu recortei, então, um quadro de inibição intelectual e a questão que atravessava dizia respeito a se seria a inibição intelectual seria fruto de um conflito funcional ou seria falhas na provisão do ambiente, né? Eu escrevi esse texto foi em 2002, na época em que eu estava fazendo também o doutorado.
e me deparando com uma questão espinhosa, né, porque eu usava mais de um referencial teórico. Então, eu vou aqui, eu já na época acreditava que a ilusão é o meio de acesso ao real. Eu vou ler aqui o resumo e vou comentar alguns pontos. Esse artigo estabelece um diálogo entre a minha apreensão do referencial winnicottiano e o processo terapêutico de um menino de 7 anos com um quadro de inibição intelectual. Paralelamente, discuto o trabalho realizado com sua família e apresento um modelo de atendimento a pacientes com sofrimento psíquico ligado às queixas de problemas de aprendizagem, que é também um aspecto que muitas vezes não é considerado, né? A questão do sofrimento psíquico, tanto dos pais como das crianças, né? A ideia principal é ressaltar a importância do encontro com o objeto subjetivo na instauração do fenômeno da ilusão e do brincar, para a criação da externalidade do mundo de realidade compartilhada, base do desenvolvimento da atitude científica e da aprendizagem formal. O texto, eu apresento o texto em 2 momentos, né? No primeiro momento, eu falo um pouquinho do Eric, né? Esse foi o nome que eu dei. Era um menino desligado, desatento, tinha dificuldades, muitas dificuldades de adaptação escolar, relacionamento. A coordenadora da escola disse que ele parecia viver numa bolha, tal o estado de retraimento dele. Tinha problemas ali, a mãe tinha muita dificuldade em aceitar, né, o modo de ser do menino, e ela queria muito que eu fizesse avaliação intelectual, né, o que eu, evidentemente, não fiz, e expliquei para ela que primeiro o Eric precisaria poder brincar, né. Bom, no primeiro encontro que eu encontrei o Eric, ele ficou de costa. Primeiro, quando eu o encontrei, eu achei um menino desvitalizado, o olhar dele parecia atravessar. A mãe disse para ele me beijar, me cumprimentar, ele, de um jeito muito robotizado, fez isso. Quando entramos na sala de atendimento, ele começou a mexer e separar, tinha a caixa lúdica, ele ficou de costa, eu sentei atrás da mesa, inclusive, dada o estado dele de isolamento, né, eu já sabia. E durante o brincar, ele pegava os super-heróis da caixa, olhava e falava, falta nariz, jogava, falta boca. Até que ele encontra o Homem-Aranha. E aí ele desenvolve uma relação de fascínio com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha lutava contra o mal, que era forte, e ele está lá, né, nessa brincadeira, e eu estou pensando, né, o significado do Homem-Aranha na vida dele, na história dele. A tampa da caixa de brinquedos cai, faz um barulho muito grande, e eu me assustei, e ele deu um pulo, né, virou na minha direção, muito assustado, e ele me olhava e eu me senti um monstro. Eu senti que o que ele via em mim era um monstro. Fiquei quieta, né, sem me mexer, evitei até respirar. Ele virava para trás, ele virava para o lado e me olhava. Até que uma hora ele me olhou, um pouquinho mais de tempo, as experiências ali de olhar, na mutualidade, como diz o Winnicott, aconteciam, e até que eu fiz assim para ele. Aí ele me olhou, fez assim, e eu falei, olha, acho que a gente se assustou tanto porque a gente estava em outro mundo, eu atrás da mesa. Ele foi interessante porque ele veio caminhando na minha direção e perguntou qual mundo. E aí eu disse para ele que eu
achava que a gente tinha se assustado porque parecíamos estar em outro mundo, né? Qual mundo? Eu disse que talvez fosse na 4ª dimensão, porque para mim a 3ª era quando eu ia para o mundo da Lua. Ele me disse que ele às vezes ia para o mundo da Lua, mas que às vezes ia para a 5ª dimensão. Eu respondi que nessa dimensão eu nunca tinha estado e perguntei como é que era lá. Ele explicou que só havia monstros e fantasmas sempre em luta, em guerra. Depois ele disse que também, às vezes, ia para o mundo da Lua. Eu falei, bom, então a gente pode se encontrar aí de vez em quando no mundo da Lua. E ele deu um sorriso, um leve sorriso. Nós estávamos próximos do fim da sessão. Eu estive com ele mais 3 vezes. Na época, a única coisa que a mãe aceitou, os pais aceitaram, né, mais a mãe, era que ele pudesse continuar o trabalho que ele tinha recém começado de arte-terapia e fosse para fonoaudiólogo. Somente depois de 1 ano eu voltei a ter notícias dele. Bom, aí o que eu faço no artigo, gente, é... Olha, 1 minutinho. 1 minuto? Bom, então eu vou dizer para vocês, assim, 1 minuto, já não ter perguntado, mas enfim, estava todo mundo tão atento, mas eu acho que esse foi o movimento fundamental. E aí eu discuto a teoria do Winnicott e estabeleço um diálogo com o que acontecia. Eu apresento o texto de uma forma em 2 colunas e no segundo momento eu trabalho a questão da disponibilidade da mãe, estado de devoção, o potencial ativo e criativo e a comunicação silenciosa, o abandono da ilusão, precoce da ilusão e a atrofia do processo criativo, que foi o que aconteceu com o Eric, e aí compreendendo Eric a partir de Winnicott. O segundo momento é quando ele volta, que é uma terapia, né, o processo terapêutico dele, e no terceiro momento eu falo sobre as considerações sobre esse modelo de atendimento. Hoje eu não falaria em modelo mais, mas na época eu falei. E eu ressalto as atitudes técnicas, as aquisições do Eric em relação à aprendizagem e saliento que um dispositivo clínico fundamental para atender crianças com esse tipo de problemática é a atitude de espera receptiva. E o Eric hoje tem 33 anos, de vez em quando ainda vem ao consultório, é pai de uma linda menina, e foi para os Estados Unidos, voltou, então não tinha nada nem de autismo, nem de esquizofrenia, que era um dos diagnósticos. Então, trabalhei. Quem vai comentar? A Sônia e a Thalita. É a Thalita novamente. Vou. Sônia, muito prazer. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo seu artigo, Sônia. Nos nossos tempos, hoje, 2024, eu acho muito importante encontrar um artigo que fale da dificuldade de aprendizagem e traga o referencial de um atendimento psicanalítico. Nós que atendemos crianças vivemos um tempo em que as intervenções psicopedagógicas, neuropsicológicas, pedagógicas e tantas outras comportamentais, embora muito importantes, por vezes tomam o lugar de uma tal maneira que a angústia ou o sofrimento psíquico da criança, que está expresso por meio da dificuldade de aprendizagem, pode se perder. O teu texto recoloca este lugar mais uma vez, e você acaba de nos contar de um menino que, no lugar de esquizofrênico ou até mesmo autista, tem um desenvolvimento numa vida que, em termos winnicottianos, me parece alguém podendo sentir que a vida vale a pena. O meu comentário, mais uma vez, vai fazer uma trajetória clínica. Vamos ver se eu até consigo contar um pouco a vocês do que a Sônia não pôde contar porque lhe faltou tempo. Sônia nos apresenta a trajetória analítica de Eric. Menino de 7 anos com dificuldades para aprender.
a inibição intelectual. Ao relatar o caso com detalhes, Sônia abre as portas da sala de análise e nos permite acompanhar a intimidade da jornada interior deste garoto. Suas batalhas, temores, perseguições, ódios, amores, idealizações, entre tantas outras coisas, em direção, no meu entender, ao lema heróico que Freud tomou emprestado de Édipo: conhece-te a ti mesmo. Diante da riqueza do material, muitos elementos poderiam ser pensados. Para minha reflexão, tomo como ponto de partida um momento que Sônia acabou de citar, que considerei crucial para o início da análise de Eric. Após ele já ter encontrado o Homem-Aranha e ter se assustado com o barulho da queda da tampa da caixa. Eu disse, então, eu achava que a gente tinha se assustado tanto quando a tampa da caixa caiu, porque parecíamos estar em outro mundo. Ele perguntou, qual mundo? Eu disse que talvez fosse na 4ª dimensão, porque para mim a 3ª era quando eu ia para o mundo da lua. Ele me disse que às vezes ia para a 5ª dimensão. Ao que respondi, que nesta eu nunca havia estado, perguntando-lhe como era lá. Ele explicou que só havia monstros e fantasmas, sempre em guerra. Disse que às vezes também ia para o mundo da lua e lá era bom. Disse-lhe que a gente podia se encontrar de vez em quando no mundo da lua. Qual mundo? Pergunta Eric. Uma parte do mundo interno, uma dimensão do self onde habitam monstros em guerra. Esta era a dimensão temida, aonde solitário ele não suportaria explorar para conhecer. A dimensão assustadora, onde aspectos odiosos e onipotentes se instalam. Esta dimensão não podia ser conhecida. Tornava-se um território inexplorado, ao qual Eric renunciou a abocanhar, farejar e investigar, sem nariz e sem boca. A analista se apresenta como companheira de viagem para esta e outras dimensões da mente de Eric. Será ela a conarradora, nas palavras de Antonino Ferro, na construção de uma narrativa, por meio do jogo, que abre espaço para a construção do espaço do sonho e da elaboração. Ao interromper o primeiro momento de análise, Eric pede para a analista guardar o Homem-Aranha para quando ele voltar. Eric e Sônia viveram um encontro. Em minha imagem mental estava estabelecido o laço, o cordão que liga, me fez pensar até no texto sobre o cordão de Winnicott, a ponte que permite o trânsito, a passagem, o retorno, a ligação. E pensando aqui neste prisma winnicottiano, há que se levar em conta a importância do entre, das travessias e do entre dois na sala de análise. Esta análise, em minha leitura, vai se configurar como espaço para a construção de pontes entre dimensões da mente que até então estavam compartimentadas, cindidas pelo rompimento dos elos de ligação entre elas. Eric havia encontrado, na análise, a chave da esperança. Aí há um retorno, há uma interrupção, como a Sônia acabou de nos contar. No segundo momento, em seu retorno, reencontra o Homem-Aranha, a quem se junta a Mulher Maravilha, o casal mágico, a aliança idealizada para lutar contra um mundo idealmente mau. Temos ainda a Caixa Maravilha, o mundo fantástico dentro da mente. Quando eu li Sônia, pensei, que maravilha estar de volta. Nos próximos encontros, a 5ª dimensão se expande. Surgem as cavernas dos morcegos, o deus da morte, os animais peçonhentos, o coringa que faz truques e armadilhas, as bruxas, a riqueza do mundo de fantasias de Eric colore a sala de análise. Com astúcia, desejo de saber, a dupla se lança na expedição pelas terras primitivas, enquanto Eric gradativamente liberta-se da inibição intelectual, da inibição do brincar, da inibição do fantasiar e tantos outros. Interessante perceber o efeito da separação no período de férias. Mais uma citação direta da Sônia. Logo em seguida vieram as férias. Na volta, ele estava novamente defendido.
arredio e desconfiado, brincando em estado de solidão. Um dado significativo surgiu a partir da segunda sessão. Eric começou a trancar a porta e fechar janelas e cortinas. Aí a cena podia acontecer. Novamente o tema do Homem-Aranha, que era ferido e ia para o hospital durante a luta contra o mal, voltou à cena. O mal estava mais forte, porque um pesquisador havia soltado o morcego da morte e a maldição estava solta. A ausência do bom objeto deixa Eric à mercê da maldade, da presença do mau objeto em termos bionianos. Aliás, Sônia, também a mim interessam os diálogos entre autores, mostrando que ao separar-se, rompem-se as pontes simbólicas. A boa análise desaparece, o mal triunfa e se fortalece, junto do desespero. O mal estava mais forte, nos conta Sônia. O anseio pelo objeto é correspondido pela presença da análise e o reencontro após as férias, algo entre criado e encontrado. Eric, pesquisador de si mesmo, mergulha ainda mais nas profundezas da quinta dimensão. Chega à Grécia, representante do mundo antigo, berço da civilização, o começo da vida, da família, da cultura ocidental, origens, nascimentos, descendências, um dado da história, o pai era mineiro e a mãe alemã. Gerações, etc. Sônia nos dirá de maneira precisa. Eric quer saber sua própria história. Eu complementaria. Eric estava, ao mesmo tempo, construindo uma narrativa, uma história mítica, mais uma vez com Antonino Ferro, para si mesmo. O convite de Eric para analista ir à Grécia, assim como os labirintos, nos quais ele por vezes temia não encontrar saída, campos imagéticos, armadilhas, ciladas dos astecas, me levou por associação a um artigo de Grotstein que me acompanhou em alguns momentos da leitura. Trata-se do Mito do Labirinto, em que o autor estabelece relações entre o labirinto, a jornada edípica arcaica, destacando a coragem e a competência para o enfrentamento de angústias impensáveis. Não vou me estender e contar o mito, por uma questão de tempo, mas Grotstein sugere que o labirinto representa o inconsciente, cujo caminho de saída flui de dentro para fora. O processo analítico é uma jornada guiada para dentro do labirinto do inconsciente. Teseu, no mito grego, entra no labirinto para matar o Minotauro e sai de lá com auxílio de um fio de Dédalo dado por Ariadne, o fio de Ariadne. Aqui, os fios de Sônia, os fios lançados por Sônia, que permitem construir teias simbólicas para suportar, dar sentido, significado, elaborar e libertar-se para agir criativamente. Uma citação. Juntos, o labirinto e o Minotauro significam os demônios persecutórios da criação do bebê. Caverna de morcegos, deus das trevas, deus da morte, animais peçonhentos, os quais no curso do desenvolvimento devem ser procurados, explorados, confrontados, desafiados, derrotados, desarmados e retomados. Assim eles podem ser conhecidos e percebidos como pensamentos simbólicos. Quando vocês lerem um artigo, para quem não leu, pelo menos na minha leitura, isto vai se dando na jornada de Eric e Sônia. Para isso, é preciso coragem. O desenvolvimento da coragem é uma tarefa de desenvolvimento que ocorre na dialética do ser ou não ser. Envolve poder aceitar ou não a própria vida como uma vida para viver e para reivindicar uma posição na família e na cultura. E a esta decisão se segue tornar-se, criar, explorar, fazer, desafiar, resgatar, iniciar, pensar. Mais uma vez, eu vejo isto acontecendo na jornada analítica de Eric.
E deste modo, eu vou encerrando o meu comentário dizendo que, de um lado, o Eric encontrou a companhia viva, nas palavras de Anne Álvares, a companhia viva da analista, disponível, sensível, capaz de esperar que o gesto brotasse. Da parte de Eric, na minha leitura eu diria, Eric, o corajoso, nesta aliança com sua analista, que lhe permite criar uma outra oportunidade de vida. É isto, Sônia. Muito obrigada, Thalita. Gostei imensamente, muito mesmo. E a tua sensibilidade para poder captar exatamente os pontos que foram determinantes, digamos assim, do desenvolvimento e do caminho que nós tomamos, eu e o Eric juntos. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Thalita. Agora ela que está sem som. Ela está sem som. Eu vou precisar me desculpar com vocês. Eu avisei a Alessandra mais cedo, eu não vou poder permanecer, até um pouco indelicado da minha parte, por isso me desculpem. Eu tenho uma paciente agora que não consegui remanejar o horário, mas mais uma vez agradeço e me senti muito honrada por fazer parte desse encontro. Um abraço a todos. Bom, gente, agora Olivia. Muito obrigada. Também. Obrigada. Aqui? Faz um aqui, ela é. Do lado, deixa eu só formar. As agulhas delas. Eu peguei uma coisa. Eu peguei, mas dá uma... Eu quero. Bom, vamos às apresentações. Bom, a Olivia vai apresentar o artigo Empatia e Abstinência, reflexões acerca da técnica psicanalítica a partir de Firenze. Olivia é psicanalista, membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens, docente do curso Fundamentos de Psicanálise, Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica. Por favor, Olivia. Obrigada, Magda. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Primeiro, queria dizer da importância de publicar na revista Boletim, porque acho que esse é um artigo que é fruto da minha formação aqui, né? Essa pergunta me acompanha desde o dia 1 que eu comecei a estudar psicanálise, então conseguir transformar isso numa questão teórica e fazer uma interlocução em grupo é muito importante na minha trajetória. Então, eu queria começar lendo a epígrafe que eu coloquei aqui no meu artigo, né? Que é do próprio Ferenczi, em 1931. Ele vai dizer assim: é verdadeiramente impossível, ao analisando, levar a sério seus movimentos internos quando me sabe tranquilamente sentado atrás dele, fumando meu cigarro e reagindo no máximo indiferente e frio, com a pergunta estereotipada: o que lhe ocorre a esse respeito? Né? Então, com essa epígrafe provocadora do Ferenczi, eu proponho nesse artigo me perguntar como é possível, então, preservar a abstinência do analista que simultaneamente se deixa afetar no encontro com seu analisando. Então, é essa conversa entre o Freud e o princípio de abstinência e o Ferenczi e o princípio de empatia que me norteou nesse artigo. É um casamento possível esse ou não, né? Essa é uma pergunta que nasce, acho que ela vem me acompanhando desde a formação, mas ela tem, assim, algo de encarnado no momento em que eu estou atendendo grávida, né? Então, até eu tratei disso num outro artigo, que eu não vai dar tempo de eu comentar aqui,
Mas esse momento, né, da analista grávida teve um impacto bem radical na minha clínica. Né? E essa questão da abstinência se fez muito presente, porque o corpo da grávida é impossível de ser negativado. Né? E o que me levou a pensar que abstinência é essa que a gente tanto fala com tanta naturalidade, que para mim nunca foi assim tão claro, né? E buscar também uma interlocução com outros autores que me dessem um arsenal teórico para viver as turbulências transferenciais que eu estava vivendo naquele momento. Né? Eu estava muito mais empática, muito mais sensível, muito mais permeável ao encontro com meus pacientes, né? Eu estava me sentindo mais criativa, mais ousada nas interpretações, nas colocações, e isso me fez de início um pouco preocupada, porque eu comecei a me perguntar, eu estou me afastando do princípio de abstinência, né, que a gente aprende aqui na formação, eu estou me afastando da neutralidade, ou pior, né, eu estaria me afastando dos princípios éticos da psicanálise, por estar, né, me portando nesse sentido muito novo para mim naquele momento, no encontro com meus pacientes, né. Então, a partir dessa experiência clínica que eu derivo essa pergunta. Então, esse artigo vai corresponder a esse ensaio de tradução dos desafios da minha vivência clínica numa problematização teórica sobre o lugar que os afetos podem ocupar na prática psicanalítica. Então, a partir do Ferenczi, a questão é como é possível preservar a abstinência do analista que simultaneamente se deixa afetar no encontro com o seu analisando. Né? Então, esse é meio contexto de onde surge esse artigo. Bom, aí eu vou fazer todo um desenvolvimento teórico que acho que não cabe aqui falar, né? Mas vou fazer um breve recorte, porque eu vou primeiro começar falando um pouco sobre o Ferenczi, né? Que vai, a gente até falou aqui um pouco, ele está bem presente, né? Ainda bem, que vai fazer esse resgate da dimensão sensível do encontro terapêutico. Né? Então, o Ferenczi fala muita coisa acerca dessa condição do analista se colocar disponível para o exercício da afetação no encontro com o seu paciente, né? E ele vai fazer isso com diversos textos, principalmente os textos publicados depois de 1928, e desses eu recorto 2 conceitos para trabalhar aqui, que é o conceito de tato e o conceito de empatia, né? Então, vou ler aqui um trechinho. Ao definir o tato como a faculdade de sentir com, Ferenczi nos convida a adentrar no campo da empatia. O tato psicológico seria fruto da sensibilidade do analista, da sua capacidade de sentir dentro, sentir o analisando em si, numa disponibilidade para unir-se temporariamente ao outro. Envolve uma escuta que transcende a palavra, que engloba também os silêncios, os não ditos, os gestos, o tom, a forma, as imagens produzidas pelo inconsciente de ambos em sessão. O meu inconsciente estava muito fértil, ou eu permiti que ele ficasse, né? Acho que eu reprimia ele um pouco antes. Engloba a leitura dos afetos produzidos e suscitados por cada integrante da dupla, numa modalidade de interação que concerne ao campo da mútua afetação. Né? Então, é por essa via que o Ferenczi vai trabalhar a ideia de empatia e a ideia da ferramenta do tato, né? E como é que a gente aprende isso numa formação, e como é que a gente desenvolve essa questão do tato, que, no final das contas, são as perguntas que aparecem em supervisão e na nossa própria clínica, né? Bom, isso era o Ferenczi. Aí eu fui olhar para, então, o que é abstinência para o Freud, né? Afinal de contas, o que é o tal do princípio de abstinência? E aí, bom, olhando lá no Laplanche, né, na definição do Laplanche, tem algumas coisas que é o que normalmente se reproduz sobre o princípio de abstinência. Evitar oferecer satisfações substitutivas, né? Em linhas gerais, o princípio de abstinência. Ou então, né, nesse parzinho que facilmente a gente gruda, que é a abstinência com neutralidade, o que seria neutralidade? E aí tem uma expressão interessante no Laplanche, que ele vai dizer, não entrar no jogo do paciente. Percebem de onde vem o meu impasse? Né, porque eu estava super no jogo do paciente, e eu estava muito preocupada, assim, e eu estava me distanciando da psicanálise, né, ou dos preceitos freudianos. Mas aí, ainda bem, encontrei um texto do Freud que diz algo um pouco diferente, que vai circunscrever o tema do princípio da abstinência num outro lugar, que é o Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, de 1918. Ele vai dizer assim, recusamo-nos de maneira mais enfática a transformar um paciente
que se coloca em nossas mãos, em busca de auxílio na nossa propriedade privada, a decidir por ele o seu destino, a impor-lhe as nossas próprias ideias e, com o orgulho de um criador, a transformá-lo à nossa própria imagem. Eu acho que a abstinência é esse cuidado. É menos não entrar no jogo, não oferecer satisfações substitutivas, porque a gente estaria fazendo conluio com sintoma, né? Aqui eu acho que a gente sai do campo da regra, né, para o campo da ética. Então, esse pulo da regra ou da técnica para o pulo da ética é o que eu consegui, assim, ou pelo menos que eu estou tentando fazer junto com o Ferenczi, tá? E aí, bom, eu vou para as considerações finais, que se a gente está preocupado menos com a regra ou com a técnica, mais no sentido da ética, como que a gente pode pensar uma ética do cuidado com o Ferenczi, né? E aí, pegando essa expressão do Kupperman, né, ética do cuidado, a gente vai pensar em 3 princípios éticos, né? Hospitalidade, empatia e saúde do analista. Então, é por aí que eu tenho me norteado. O que ele diz aqui? Ele não, eu. Ao enunciar a empatia conjuntamente com a hospitalidade e a saúde do analista, acreditamos que o tema da abstinência esteja endereçado no seu sentido ético. Hospedar o outro não significa dele apossar-se, fazê-lo refém de moldes pré-estabelecidos ou tomá-lo como criatura. Significa adaptar-se, abrir espaço para oferecer uma presença sensível, pulsional e afetiva, para que o outro possa, ao contrário, criar-se e continuar existindo em sua alteridade. Né? Então, eu vou me nortear por essa ética do cuidado. Né? E aí eu coloco um pouco retomando da onde vem a minha inquietação. Aproximei-me dessa leitura acerca do cuidado não por coincidência, concomitantemente à experiência de compartilhamento mais radical que pode haver, hospedar um bebê em si. Não me refiro só à gravidez. Dividir concretamente o espaço do corpo e seus nutrientes parece se tornar algo simples quando comparado ao que se segue depois do parto. As mães falavam isso, eu não acreditava muito, não, mas é verdade. A hospedagem de outra subjetividade, a disponibilidade afetiva para o encontro é o que há de verdadeiramente desafiador, porque quando ele está dentro é uma coisa só, dura quando está fora. Né? Então, qual é essa disponibilidade que mães e analistas precisam ter, portanto, para hospedar o outro em si mesmo, né? Sem engoli-lo, abrindo o campo para a alteridade. Então, em Ferenczi, encontrei um interlocutor sensível e inquieto, qualidades que eu considero fundamental para quem se aventura a oferecer cuidado. Ele nos ensina que, para ocupar o lugar do psicanalista, é preciso dispor de coragem para hospedar o outro em si, sentir dentro o que não lhe pertence com exclusividade, mas que é fruto de uma produção conjunta, e cuidar daquilo que lhe é próprio, para aquilo que lhe é próprio não fique sem os devidos contornos. A beleza que encontrei nesse autor resiste na convocação para que o analista saia do seu isolamento defensivo e se disponibilize para o exercício da afetação. Sem isso, como podemos pedir aos nossos pacientes que façam o mesmo? Né? Ninguém sai incólume de uma sessão de análise. A transferência não é um terreno seguro para quem nela se aventura, e isso inclui também aqueles que se sentam na poltrona atrás do divã. É isso. Bom, agora eu vou apresentar aqui a Alessandra. Um minutinho, Ale. Alessandra Ruivo Jacó é psicóloga e psicanalista pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Atende em consultório particular, supervisora do coletivo Escuta CRUSP, membro da comissão editorial da revista Boletim, formação do Departamento de Formação em Psicanálise, professora convidada da Escola Sociedade Paulista de Psicanálise. Por favor. Bom, boa noite.
uma satisfação estar aqui nesse encontro. Um encontro, né, que a gente busca essa proximidade, né, com os autores, que busca né, dar uma luz para o que eles escrevem, né, que são coisas muito interessantes, a gente viu isso até agora, né, e é um prazer maior, né, comentar o artigo da Olivia, que é uma amiga aí de jornada. Bom, a Olivia traz no seu texto, né, apontamentos muito importantes, e acredito que eles conversam muito com uma psicanálise que prioriza o relacional, né, ou o campo das relações, né, a qual eu não chamaria de contemporânea, nem muito menos atual, porque essa psicanálise se construiu desde os tempos de Freud, a partir de Ferenczi. E penso que a pandemia, né, trouxe uma necessidade de repensarmos, né, o formato do atendimento. Fomos para o virtual, né, de uma maneira abrupta, imediata, né, e aí nós analistas ficamos, né, às voltas com as questões da técnica, né, e mais do que isso, com a elasticidade da técnica. Então, devido a isso, penso eu que foi um, né, dos motes que se deu esse reencontro novamente, muito merecido, com esse autor de grande peso para a psicanálise, que é Sándor Ferenczi. E, né, hoje aqui a gente tem ouvido falar bastante, né? Bom, o texto da Olivia é um convite, né, para pensarmos sobre a presença do analista como alguém que é também uma pessoa, com vida própria, com relacionamentos, com desejos e afetos. E aí, como ela disse, né, a gravidez é um estado que expõe tudo isso, né, sem possibilidade de manter uma postura dita neutra, né, abstinente pretendida, né, tá lá, tá posto, barriga vai crescendo, né. Então, revisitar esses termos da técnica freudiana é considerar uma amplitude para o campo analítico e transferencial, de maneira contínua, né? A gente está sempre precisando rever e expandir, né, as questões da técnica. Isso não pode ser transposto, né, de 1912, 13, 14 para agora, né? Como também exige a psicanálise, né, para continuar a sua existência, para se manter numa existência contínua, né? Então, em seu artigo, Olivia traz Ferenczi, a partir de um importante texto de 1928, A Elasticidade da Técnica, e nesse texto ele trata da metapsicologia do analista. Foi uma expansão de pensamento para incluir o que se passa com o analista no atendimento junto aos seus analisandos, né? Coisa que na época era muito bem colocada, neutralidade e abstinência. Então ele vem e fala, bom, mas o analista sente um monte de coisa, e aí, né? É uma relação onde os afetos pulsam, né? E o que se passa na transferência, né, dessa dupla analítica. Então, é importante ressaltar que transferência para Ferenczi se relaciona a um processo introjetivo, né? E introjeção, para ele, se refere a um processo de criação e apropriação de sentidos, ainda não expresso por palavras. Vamos chegando, a partir daqui, a uma clínica que trabalha com os afetos, incluindo os do analista. Clínica dos afetos seria oposta à clínica das representações? Fica a pergunta, né? A Olivia falou, né, que viu no Laplanche, Pontalis, que a abstinência não entrar no jogo, né? Neutralidade. E aí, eu encontrei um texto muito interessante da Jo Gondar, que se chama Interpretar, Agir, Sentir com, né? Ela coloca entre aspas, porque sentir com não é o mesmo de ser como. É justamente por não ser o paciente que o analista poderia sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa, sem sofrer das mesmas resistências e inibições. Né? Então, sentir com não é estar misturado, fusionado, né? E nesse texto, ela traz uma questão importante,
que é uma linha de pensamento dela, né, o binarismo e o pensamento por oposição, né? Então, ela trata nesse texto algo assim, e os pacientes que não entram no jogo? Né? E os pacientes que não associam, não metaforizam, não fantasiam, o que a gente faz, né? E aí achei interessante que está lá, né? Não entrar no jogo, mas, né? E se o paciente não joga o jogo da neurose clássica, da clínica clássica, né? Então, ela fala da questão, né, do pensamento por oposição, ela fala do binarismo, né, como representante máximo do dualismo, que mantém as coisas em oposição. Então, a gente vai ter natureza e cultura, masculino e feminino, mente e corpo, vida e morte, né? E aí é interessante pensar, né, que Jo pergunta assim, qual o problema de trabalharmos com o binarismo na clínica, né, com esse pensamento por oposição? E ela responde, é o de acreditarmos que de um lado estão os pacientes que sofrem recalque e de outro os pacientes dissociados. E eu acrescento, no pensamento por oposição perdemos o múltiplo e a diversidade da subjetividade, das e nas subjetividades, né? Então, voltando a Jo, de um lado, o recalque em oposição a ele, a clivagem. Ora, né, podemos pensar, recalque e clivagem coexistem em todos nós, né? Tem momentos que funcionamos mais neuroticamente, momentos que funcionamos mais psicoticamente, se assim quisermos denominar, né? Seria muito recomendável que o pensamento do analista se distanciasse dessa forma de consideração. Explico. A clínica clássica freudiana tem nas neuroses seu modelo fundante. Tornou-se, portanto, um modelo universal de subjetividade. Tudo que foge a esse modelo é colocado em oposição a ele. Fica, então, representados como inferior, menor, menos desenvolvido, né? São chamados casos limites, aqueles que não associam livremente, não fantasiam, não sonham, não metaforizam, entendendo-se assim sujeitos possuidores de um déficit simbólico, né? Dizendo tudo isso porque no artigo da Olivia a gente vai ver que os pacientes, né, alguns pacientes foram vivendo questões a partir da gestação dela, né, e foram vivendo questões que não estavam recalcadas, né, foram vivendo questões que surgiram ali, né, nesse encontro vivo e que precisava ganhar sentido, que precisava ser ligado, né, acima de tudo. Olivia viveu, a partir da gravidez, uma experiência afetiva com seus analisandos, diferenciada de tudo que tinha vivido até aquele momento. Devido à intensidade fomentada pela especificidade do seu estado, as relações demandaram um manejo bem distinto do manejo clássico da neurose, né? Ela até disse isso agora. Esse momento de sua clínica nos serve de exemplo para refletirmos sobre as alternâncias do funcionamento psíquico de nossos analisandos em um processo de análise. Por isso que eu estou trazendo esse texto da Jo, né? De um lado, recalque, de outro lado, clivagem, como se a gente não transitasse, dependendo do que está acontecendo ali, né? E dependendo, aí é um exemplo interessante, o da Olivia, né? Dependendo de um estado da analista, o que isso vai provocar, a abertura que vai fazer e o que vai surgir a partir disso, né? Então, ainda acompanhando Jo, o princípio fundamental da psicanálise é a singularidade, e para esta não há modelo. Apoiada nesse princípio, penso eu, temos nos textos de Freud sobre a técnica uma espécie de chamada de atenção para mantermos nossa inquietude no lugar de analistas, e não uma postura dogmática, inflexível diante dela. No trabalho com a singularidade de cada sujeito, nos deparamos com o estranho. É no encontro com o estranho que nossa atividade teórica e prática é colocada em questão. É isso que nos apresenta Olivia, essa é a beleza do seu texto. Penso que a estranheza de saber e sentir-se grávida possibilitou o encontro com o estranho, que cada analisando seu buscou comunicar a ela pela transferência, mas não em palavras. É interessante notar que essa comunicação se deu de várias maneiras, com gestos, atos, com negação, com reverberações corporais. Está lá no texto dela, tudo isso. Vale a leitura. Sem a ocorrência de metáforas, né?
associadas, né, e comunicadas em fala. Apareceu, né, de diversas maneiras, menos em palavra. Contudo, todos eles revelaram de forma literal. Esse é um termo que a Jo vai explorar nesse texto, né? De forma literal, suas manifestações transferenciais. O que a gente quer pensar com literal? Literal é aquilo que não está recalcado, é aquilo que não vem disfarçado, é aquilo que não vem distorcido, é a coisa em si. Considerando que a literalidade está referida ao que é sentido intimamente, mas que ainda não pôde ser nomeado, portanto, é apresentado de maneira concreta, não simbólica, vamos assim dizer. Não está ligada, não está ligada a uma representação. É um apelo de sentido, né? E que a Olivia, com toda a sensibilidade que estava tomada na época, não só na época, né? Mas principalmente na época, conseguiu, né, fazer esse trabalho com os seus analisandos, dar sentido ao que cada um estava vivendo ali e apresentou. Segundo Jo, esses casos indicam uma subjetividade clivada, apresentam uma dissociação entre o afeto e o mundo. O eu está separado em partes, que não se comunicam, não se conflitam. Um eu que tudo sente, sem nada saber disso. Diante disso, o que dizer sobre a abstinência e a neutralidade na clínica? Olivia nos traz um apontamento para que o analista não ocupe o lugar de criador, com C maiúsculo. Dessa recusa em ser criador, parece ser possível derivar uma neutralidade que não equivale à neutralização dos afetos, né? Que num primeiro momento pode parecer que é isso. Diz ela, né? E eu digo que esses afetos, né, suscitados pelo encontro com seus analisandos, que acontece a partir da transferência. Se estamos de acordo, junto com Ferenczi, que a subjetividade se constitui a partir das relações entre o corpo e o mundo, a qual ele chamou de relações simbólicas, e a partir também da introjeção, não subordinada à linguagem necessariamente, a metáfora na clínica ferenciana não foi uma condição privilegiada de se buscar a simbolização, né? Vai se dar o sentido ali, né, no encontro. O símbolo para ele está situado com o afeto e com a sensibilidade corporal, a qual Olivia estava imersa, né, devido à gravidez e seus hormônios e tudo mais. A introjeção é para Ferenczi o primeiro processo psíquico de criação e expansão do eu. A introjeção é o processo a partir do qual a subjetividade se constitui, sendo que na experiência afetiva com o outro, é que a introjeção opera e assim encontra a possibilidade de criar sentidos para o vivido. A clivagem do eu estanca o processo introjetivo, assim fica no campo traumático da repetição. Veja como esse momento clínico dos analisandos da Olivia foi importante e exigiu uma analista muito viva e presente. É na experiência afetiva que se vai do sensível para o sentido. Esse foi o campo que inaugurou a clínica da Olivia. Diante dessas vivências, em um momento em que, abre aspas, Olivia falando, meu corpo parecia mais vivo, mais permeável ao contato. Minhas intervenções menos rígidas, mais criativas e ousadas. Ela pôde, fecha aspas, ela pôde, a partir da sua gestação, gestar também uma analista mais espontânea, pensando no gesto espontâneo de Winnicott, menos enrijecida ou menos presa a uma idealização do que é ser uma analista de verdade. Olivia foi tocada pela clínica dos afetos. A literalidade estava toda nela. Há algo mais literal do que a gravidez? O literal não comporta disfarce. Seu estado propiciou em vários de seus analisandos a possibilidade de vivenciarem um campo que ainda não estava representado ou ligado até então. Eu vou concluir, eu vou pular então. Deixa eu ver aqui. Vou pular, tem um pouco de Freud aqui. Na literalidade, há também a capacidade de criação. Se uma analista se engessa em uma teoria, uma técnica, não encontra em si a condição de tato clínico. Ocorrerá, então, a hipocrisia profissional, que pode ser iatrogênica e sustento desmentido. Para concluir, gostaria de deixar uma reflexão a partir do que o livro escreve, abre aspas.
De maneira reducionista, a ideia de abstinência é por vezes tomada em sentido vulgar, como sinônimo de não envolvimento afetivo por parte do analista, da exigência de uma postura distante e silenciosa de alguém que deveria se apresentar opaco em sessão, fecha aspas. Qual a possibilidade de sermos analistas neutros e abstinentes, se considerarmos que viemos de um lugar histórico, pessoal e cultural, que se confunde e nos constitui? Como nossa escuta pode não estar atravessada por crenças e preconceitos? Se não nos dermos conta disso, se não nos inquietarmos com isso, com esse lugar não isento, cairemos na armadilha narcísica de que, para sermos verdadeiros analistas, teremos que nos despir de quem somos e de onde viemos. É isso. Obrigada. Maravilhoso, nem sabia que eu tinha falado todos. Muito além, muito além. Muito obrigada, gente. Bom, agora eu vou chamar o Roberto Barcelos e a Luana. Vou chamar a Luana para você. Bom, deixa eu fazer aqui as apresentações. Bom, Roberto Barcelos é psicanalista em formação pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens, participa da coordenação do coletivo Escuta CRUSP, editor e bacharel em Administração de Empresas pela FGV-EASP. Por favor, Barcelos. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Eu vou tentar, né, fazer uma fala um pouco mais livre, assim, eu fiz algumas anotações, então vocês me desculpem se me atrapalhar um pouco aqui, enfim, muito contente de estar aqui nesse momento. Esse artigo, ele acho que fala muito da minha construção também como analista, no meu processo também aqui dentro do SEDES, que foi muito atravessado também pelas questões que todos enfrentamos, né? A pandemia foi fundamental dentro desse lugar, quer dizer, isso foi em 21, até já tinha iniciado a escrever algo sobre esse coletivo, isso foi em julho de 21, e estava no auge da pandemia, né? Então, assim, todos nós que nos formamos nessa turma, a gente iniciou o processo online, né, e praticamente fomos quase... Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo presencial. Os quadradinhos, né? Só nos quadradinhos. E eu acho que isso conversa muito com todo esse coletivo, como a gente está construindo também, né? Quer dizer, a gente se encontrou, né, com um grupo muito pequeno através de uma ex-cruspiana, que é uma engenheira, Paula Cruz, que ela foi em socorro após um caso de suicídio dentro do CRUSP. Aí, nesse, a gente tinha um contato de um colega nosso aqui do SEDES, que era amigo dela, e a gente montou esse pequeno grupo, né, que começou a fazer atendimentos pontuais online. E era uma condição muito precária, né? Nós, assim, analistas também, num lugar também de atender sem ter noção nenhuma do que se passava ali, do que era aquele território. E aos poucos a gente foi, né, construindo e também se beneficiando, né, eu acho, dessa rede de afetos e contatos do SEDES mesmo, que algumas, a Alessandra, várias outras já professoras, membros efetivos, começaram também a vir e auxiliar para que pudesse supervisionar esses casos, né, porque éramos nós todos também analistas no início da formação. Isso até foi uma característica interessante que acabou surgindo ao longo do tempo, que o coletivo se tornou também um formador de analistas, né? Então, isso foi, acho que, um aspecto que a gente não esperava e a coisa aconteceu, né? Dentro disso, quer dizer, foi fundamental também, fora esse apoio, a gente conseguiu, nessa rede de contatos, a entrada da Vanessa Santos, que é uma psicóloga que está há mais também de 10 anos e conhecia muito o que era o CRUSP, tem vários estudos ali sobre o território,
ela é a atual psicóloga responsável ali pelo Centro de Saúde Escola Butantan, atende toda a região, e ela nos ajudou muito também com a própria tese de mestrado dela, doutorado que ela está fazendo agora, para entender o que era aquele local em que nós estávamos atendendo. E o que também foi interessante, porque toda essa transferência que foi gerada ali só se deu porque havia justamente uma ex-cruspiana, né, uma ex-moradora e uma engenheira. Então, essa é outra característica muito peculiar, né, que eu acho que vem falando muito do que é essa clínica pública, né, e como se não for só o nosso caso, várias outras clínicas públicas aconteceram nesse período, eu acho também é um assunto que você vê já muita gente tentando escrever e falar sobre isso, por que isso, né, e nesse momento, né, e a Paula, ela facilita essa transferência, né? Eu acho que no coletivo ou todos os atendimentos não aconteceriam se não fosse através de uma engenheira, né? A gente brinca até que a engenheira mais psi que a gente conhece. E eu acho que isso fala também, uma fala do George Broad, que eu gosto muito, do George Broad, do Birman, ou Falha, que o George Broad, inclusive, é um dos expoentes nessa área da clínica pública, né? E o Birman diz assim que acho que toda vez que a psicanálise se fecha, ela perde, né? Eu acho que isso fala muito desse lugar que a gente está hoje lá nesse coletivo. E aí há outras, o pessoal do Marrumbi e o André Kess, que são outros dois ex-moradores do CRUSP, que também ajudam nesse contato e facilitam essa transferência. E além disso, houve a entrada da Isundinha Batista Nogueira, que é uma grande psicanalista, ela é professora atualmente do curso de psicanálise, uma sumidade nesses assuntos das relações interraciais, e como o nosso coletivo ele também lida muito com esse território em que todos esses aspectos políticos, culturais, e hoje dessa atualidade, né, são atravessados. Então, ali, as questões LGBTQIA+, as relações interraciais, um espaço onde foi o último espaço de grandes universidades a se abrir para as cotas, então havia ali uma resistência muito grande, porque é uma universidade, apesar de pública, feita de e para a elite brasileira, né, paulistana principalmente. Então, acho que a gente percebeu isso, quer dizer, não era só abrir essas cotas, é um processo de inclusão e pertencimento que foi, assim, fundamental ter essas rodas de conversa. Ele já trabalhou muito com a gente, quer dizer, não há, a gente está falando essa permeabilidade, né, do analista e como é que é isso, né, da gente estar inserido nesse momento também. E aquele momento, então, que ainda a pressão política, né, com o governo de extrema-direita, isso tudo, acho que, por um lado, foi muito difícil, mas também contribuiu para que a reação viesse, né. Agora, assim, a clínica pública, né, eu falando um pouco sobre esses aspectos da relação com a instituição, que foi um termo até muito interessante da Cleusa Pavan, que ela também é do outro departamento de psicanálise, que ela disse que nós somos um grupo fora incluídos, né? Que é interessante, a gente não tem, a gente sempre foi de fora e não existia nenhum amparo da universidade, então a partir só de 22 que foi criado um grupo, uma pró-reitoria, que aí sim veio pessoas muito engajadas no setor de saúde pública, e eles começaram a implantar vários projetos que estão transformando aquele espaço, né, num espaço de inclusão. Mas eu acho que esse papel nosso também de estar fora tem sido importante, porque a gente consegue também manter um certo distanciamento dessa tensão que existe institucional ali com esse território. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que isso fala muito também do meu processo da clínica, né? Eu venho também do mercado editorial e eu acho que eu acompanhei durante muitos anos as teses de mestrados desses jovens, então eu acho que o meu desejo de estar ali, de atender, está muito ancorado aí também. Quer dizer, é um grupo muito potente, né? São jovens incríveis que têm uma capacidade, assim, na clínica, então acho que eu aprendo muito mais ali, né? Quer dizer, ali construiu muito mais a minha clínica do que a minha clínica particular. Acho importante, e aí isso também fala um pouco de como organicamente o coletivo cresceu, né? Hoje nós estamos com 120 psis e 25 supervisores, né? Esse grupo tem feito rodas de conversas constantes, a gente faz a cada bimestral, entre os próprios supervisores, depois entre os analistas e supervisores, a Isundinha também faz rodas conosco, a gente tem trazido também muitos psis que já têm uma bagagem, estão trazendo também assuntos para o grupo. E, assim, para falar um pouco sobre o que a gente criou nessa rede, né? Atualmente, talvez mais
o artigo fala de várias outras questões, mas eu acho que até para trazer um pouco dessa atualidade, né? Quer dizer, foi criada uma rede da PRIP, dessa pró-reitoria, que ela inclui o sistema de análise de sistemas de grupos. Eles estão cuidando muito agora dessa área de pertencimento no território, então vários grupos, ações culturais, e fora uma atuação maior de investir em psicólogos no sistema ECOS, que eles fizeram, com o sistema de porta aberta, as assistentes sociais também, que cuidam do território, os agentes de saúde, que também são vinculados a esse Centro de Saúde Escola Butantan, que é uma ODS, eles atuam também na região, e as próprias, o HU, o Hospital Universitário, e também o PS Talapa, que também hoje é um dos nossos contatos importantes lá. E, recentemente, também, o próprio Instituto de Psiquiatria, o IPQ da USP, ele também se prontificou a abrir alguns leitos, né? Então, a gente teve esse momento nosso do coletivo, um pouco de aproximação com esse lugar da instituição, né? Eu acho, por mais que a gente seja esse lado de fora e a gente preserve, a gente também entende que os casos mais graves, com ideações de suicida muito estruturados, são casos uso e abuso de drogas muito pesadas, enfim, são situações em que a gente entendeu que precisava de um apoio de uma rede maior, né? E aí, nesse caso, eles montaram uma rede de matriciamento, que é algo muito interessante, assim, que tem acontecido de uma forma muito efetiva. Acho alguns casos que poderiam vir ao óbito, a gente já lidou, foram de 5 ou 6 casos, assim, em que eles montaram um sistema em que há um escutador em cada em cada curso universitário, né? Montam os assistentes sociais responsáveis, os familiares, mas sempre com o cuidado de que a relação transferencial é fundamental. Então, assim, a gente nunca toma nenhuma ação que passe por cima dessa relação. Então, é algo que primeiro vai ser discutido no grupo de supervisão, que é um grupo fechado de 4 ou 5 psis com cada supervisor, e se eles detectam que aquele caso está chegando num limite que não há mais como seguir adiante, eles vão acionar o nosso grupo da coordenação, e a gente aciona esse grupo que é esse de matriciamento junto com a PRIP, e dali a gente toma essa ação. Mas aí antes isso vai voltar com uma autorização do próprio morador, mas ele tem que estar muito, mesmo em situações muito graves, ele tem que apoiar, ele tem que estar junto, porque senão a gente vai estar, né, demolindo ali uma relação já construída, né? Então, acho que são esses os aspectos que eu citei atualmente que são importantes para mim agora, assim, que eu acho que a gente fala de um território em que essas relações e como é importante pensar que eu acho que eu fiquei com essa, até que o texto da Olívia um pouco, né, de o que é essa posição do analista implicado ali, né, e como nesse processo de estar numa clínica pública a gente trabalha com gratuidade. Então, lembro um pouco esse texto de 19 que eu cito do Freud, de como é possível uma discussão desde o princípio, a gente, né, já vê essa relação simbólica do bebê, do dinheiro, né, do presente, e se é possível, eu diria que é possível. Eu acho que em algumas situações a gente até pensou no coletivo que realmente não é que isso é generalizado, mas às vezes acontece, o jovem conseguiu um primeiro emprego, ele se sente num lugar, ele começa a não ir mais no atendimento, aí entra essa história, a questão dele poder ter alguma troca, né? E a gente combinou de reverter esse dinheiro para dentro do comunal, que é um outro coletivo que faz alguns papéis de cesta básica, enfim, tem algumas ações pontuais dentro do grupo. Então, a gente está cumprindo. Tá bom. Pronto. Já passamos um pouquinho. E o evento da Tela Nova, a gente demorou um pouquinho para começar. Uhum. Quer fechar alguma Quero. coisa? Vou dar um último textinho, então, só para falar aqui desse impacto na minha clínica, né, que eu falo desses processos, né, de subjetivação e de como eu acho que se tornasse sujeito constante. Então, para mim, isso faz muito sentido, até por ser lá um lugar de atravessamento que eles todos passam, né? Que essas relações intersubjetivas vividas na clínica, que percebemos, onde a gente percebe a potência da psicanálise nesses diversos caminhos que os sujeitos encontram para estar e pertencer de sua maneira singular nesse território e atravessar seu caminho universitário.
Roberto. Agora a comentadora é a Luana Viscardi Nunes, que é psicóloga formada pela PUC São Paulo e psicanalista pelo Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Trabalha em consultório particular, é membro da comissão editorial da revista Boletim Informação em Psicanálise e professora do curso Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica no Instituto Sede Sapiense. Por favor, Luana. Boa noite, pessoal. Bom, muito legal estar aqui compartilhando com vocês as ressonâncias da leitura do artigo do Roberto sobre o meu pensamento. É um pouco isso que eu gostaria de dividir aqui com vocês hoje. São apontamentos bem breves sobre a força política da palavra e aquilo que eu chamei algo apressadamente de os impasses transferenciais da clínica da exclusão. Eu espero não aborrecê-las muito, mas eu vou me ater ao texto que eu escrevi para não me estender demais e também para ter mais controle sobre o que eu posso cortar para a gente não ficar aqui até 10 horas da noite. A clínica, como a epistemologia, é política. As questões clínicas que a gente formula são políticas e os conceitos com os quais a gente trabalha essas questões são igualmente políticas. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que não há neutralidade, por exemplo, na ideia que o artigo do Roberto traz. Né? No final, nos últimos parágrafos, ele recolhe uma ideia do René Caes de que a subjetivação é um processo de tornar-se sujeito constantemente. Né? Não há neutralidade, né, nessa abordagem. Né? O Roberto lança essa ideia do Caes no final do artigo, a mim pareceu como quem lança uma semente que quer ver germinar. Eu não conheço de forma aprofundada a ideia proposta pelo Caes, mas essa subjetivação como processo que nunca cessa e que segue se realizando nas relações interpessoais que a gente estabelece, a mim levou a uma concepção de clínica que me interessa, que é a clínica como um espaço de constituição de sujeitos, né? Essa concepção que valoriza as transformações sublimatórias da pulsão, né, situa-se nas antípodas daquilo que a gente poderia conceber como as abordagens organicistas que pensam a identidade e o sofrimento psíquico como efeitos de processos bioquímicos cerebrais. Então, a ideia é que eu quis trabalhar essa ideia da dimensão política da clínica. O tratamento psicanalítico tem ele próprio uma pré-condição que é política. A associação livre, eixo fundamental da técnica psicanalítica, ao lado da escuta em atenção flutuante, precisa estar franqueada para que a palavra que interessa a psicanálise possa surgir. Daí a incompatibilidade da psicanálise com regimes autoritários, que censuram as palavras. Há uma imbricação necessária entre associação livre e democracia, porque a liberdade para falar é condição para a realização do projeto psicanalítico. No coletivo Escuta CRUSP, o caráter democrático da organização desse aparelho de escuta, que é a expressão que o Roberto usa no artigo dele, que articula atores diferentes de modo horizontal, parece ser uma das virtudes desse dispositivo, que, conforme nos conta o artigo, promove efeitos de fortalecimento dos vínculos entre analistas, analisandos e entre a equipe de analistas e supervisores. O artigo descreve aquilo que se passa entre os alunos moradores do CRUSP como como um território de alta intensidade pulsional, né?
E pensando nisso, me ocorreu a ideia, né, reforçar a ideia de que a psicanálise opera com a força da palavra, né, com os efeitos mágicos das palavras sobre os modos de gozo. Nas conferências introdutórias, o Freud, penso que trata justamente desse ponto que eu estou buscando destacar aqui, né, a dimensão, a força da palavra como algo que se remonta a essa origem, né, da palavra como magia. Abre aspas. Em sua origem, as palavras eram magia, e ainda hoje a palavra conserva muito de seu velho poder mágico. Com palavras, uma pessoa é capaz de fazer outra feliz ou de levá-la ao desespero. É com palavras que o professor transmite seu conhecimento aos alunos, e é também por intermédio das palavras que o orador arrebata a assembleia de ouvintes e influi sobre os juízos e as decisões de cada um deles. Palavras evocam afetos e constituem um meio universal de que se valem as pessoas para influenciar umas às outras. Não vamos, pois, subestimar o emprego das palavras na psicoterapia, e sim nos dar por satisfeitos se pudermos ser ouvintes daquelas palavras que são trocadas entre o analista e seu paciente. Eu penso que nessa passagem o Freud alude à força política da palavra e da escuta, né, dentro e fora da sala de análise. Sobre as palavras trocadas entre os analisantes do projeto, né, e os analistas, o Roberto escreve o seguinte: abre aspas, os temas presentes foram as relações entre brancos e negros, as questões de gênero, a xenofobia, a precariedade física do local, as questões que envolvem as diferenças socioeconômicas dos moradores em relação à maioria dos estudantes da USP, as intensidades nas relações afetivas entre moradores, o uso de droga, a segurança no local, etc. A política de cotas, né, que como o Roberto indicou há pouco, que na USP teve uma implantação muito tardia, trouxe para dentro da universidade problemáticas ligadas aos efeitos das políticas de exclusão, problemas sociais que precisam ser acolhidos e cuidados no âmbito da universidade. A imagem do CRUSP como a periferia da USP denuncia uma inclusão de porta de entrada que não se acompanha de políticas de permanência. Essa que a gente poderia chamar talvez de uma clínica da exclusão, essa clínica do escuta-CRUSP, parece colocar impasses transferenciais, que estão ligados, em última instância, a denúncias de injustiças e violências cometidas em nome da psicanálise. O analista branco que nega as marcas subjetivas deixadas pelo racismo retraumatiza o analisante negro que busca cuidados. A busca de pessoas trans por analistas seguros, isto é, aqueles que não vão repetir as violências a que essas pessoas estão muitas vezes sujeitas, é outra expressão dos efeitos desta antipsicanálise. São situações que evidenciam a importância de espaços de formação em psicanálise comprometidos com a descolonização do pensamento. Acho que para encerrar, eu gostaria de retomar esse ponto do fora incluídos, né, que você disse que foi a Cleusa que sugeriu, né, para situar a posição do projeto em relação à USP, e inspirada por uma fala do psicanalista Marcelo Veras, eu gostaria de retomar um ponto que o Roberto menciona no artigo, que me parece ter a ver com esses impasses transferenciais que eu apontava há pouco aqui, né? Ele diz que há resistências, né, dos moradores, alunos do CRUSP, à universidade, né? Resistências que são construídas historicamente, e que isso resultou numa receptividade maior desses alunos ao cuidado que vem de fora, né? Então, me pareceu que dá para dizer que o escuta-CRUSP é uma espécie de ponto de externalidade que é favorável ao estabelecimento das transferências favoráveis ao
processo analítico, né? Que, articulados com os dispositivos da própria universidade, eu acho importante sublinhar isso, né? Eu acho que na fala do Roberto fica bastante claro quanto o projeto se insere e se articula com os dispositivos de cuidado da própria universidade, né? Parece promover esse ponto de externalidade que o coletivo, do meu ponto de vista, representa, promove uma espécie de um arejamento das relações que se dão ali dentro da instituição. Eu acho que os fora incluídos são elementos de arejamento institucional que são interessantes. Acho que é isso. Eu queria te parabenizar, Roberto, pelo trabalho no coletivo e também pelo artigo. Foi muito legal, foi um prazer ler seu texto. Obrigado. Bom, antes de encerrar, quero pedir que todos venham aqui, sentem nessa cadeirinha que fizeram aí a apresentação, que é o direito de imagem. Peraí. antes de encerrar, a gente tem reservado 15 minutos para as perguntas. A gente passa um pouquinho do horário, né? Tivemos algum atrasinho no começo, e algumas pessoas também acabaram extrapolando um pouquinho o texto, então a gente está com alguns minutos já de atraso. Mas a gente falou com a coordenação do SED, vamos manter os 15 minutos para pergunta. Então, eu acho que o pessoal que está online me escuta, né? Faz assim, um joinha, se vocês estiverem. Boa. Então, vamos fazer assim, vamos juntar, se tiver pergunta, vamos juntar um bloco de pergunta. Enquanto isso, quem fez a apresentação no vídeo aqui, por favor, precisa assinar a autorização de imagem, a gente pode levar para uma coisa que também está fazendo tumulto. E aí eu acho que a gente pode juntar um bloquinho de 2, 3 perguntas para a gente começar a pensar em responder. Se quem estiver online e quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão e aqui usa os membros mesmo. Obrigada. A todos. Acho que já podemos ir agora para o lanchinho, né? Então, encerramos por hoje. Obrigada da presença de todos e todos que apresentaram. Muito obrigada também. Eu te amo,